Estudar para concurso público, fazendo questões, lendo todo o conteúdo, montando o cronograma de estudos? Calma, eu vou te ensinar o que você precisa saber para ser aprovado no seu primeiro concurso público ainda este ano. Clique no link da descrição. O Hamas justifica a sua ação no dia 7 de outubro. Na o quê? Na luta pela causa da independência palestina e da restauração do Islã no território sagrado. Não é à toa que o movimento que eles fizeram, aquela ação surpresa que eles fizeram, chama-se Onda ou Maremoto Al-Qud. Maremoto para Jerusalém. Eu quero reconquistar Jerusalém. E aí você fala, mas Danila, onde o Irã entra nessa parada? Pra gente o quê? Fechar de forma muito clara para vocês. Meus amigos, o Irã, desde o fim da Guerra da Síria, a Guerra da Síria de fato já terminou, lembra lá do ISIS, do Al-Qaeda, da ação do Irã, Líbano e Rússia para manter Bashar al-Assad na Síria, a Síria, e com a saída dos americanos do Iraque, o Irã se torna uma potência regional protagonista naquilo que nós chamamos de arco xiita. Potência regional bélica. Bélica e política. Política, ok. Altamente influente nesses países. Que países? Iraque, Síria e Líbano. Só que o que acontece? E, obviamente, o Irã também se afirma como o quê? País, vamos dizer, não influente, mas próximo de potências como Rússia e China. China, pelo interesse que a China tem aos recursos energéticos. Hoje a China, como potência mundial emergente, necessita de recurso energético para manter sua economia. E a Rússia hoje, além de ser uma grande parceira militar do Irã na Síria, hoje, em função da guerra da Ucrânia, a Rússia compra, Yuri, material bélico, principalmente drones, para utilizar contra os ucranianos. Ou seja, o Irã tem um papel importante não só no Oriente Médio, mas na interlocução com certas potências mundiais. Ponto. O que eu quero que vocês entendam? Isso já foi percebido pelos americanos há tempos. E os americanos o quê? Buscaram acuar o Irã por meio de algumas ações. A mais importante, e aqui é a causa do Irã envolvido nessa guerra, os chamados pactos abraâmicos. O que são os pactos abraâmicos? Os acordos de paz com Israel e os países do Golfo, países periféricos, Yuri, a potência regional antagonista ao Irã, sunita, Arábia Saudita. E isso levaria ao último acordo, um tratado de paz entre a Arábia Saudita e Israel, que viabilizaria a famosa nova Rota da Seda Ocidental, que faria o quê? Do Oriente Médio um espaço, né, de circulação de bens, recursos e riquezas da Índia até a Europa e Estados Unidos. Então, estabilizando a relação entre Israel e os países sunitas, eu acuaria o arco inimigo de Israel, eu acuaria o arco inimigo dos americanos no Oriente Médio, o Irã. O que o Irã faz? Temos que o quê? Bagunçar esse jogo. O que ele faz? Ele apoia, dá fomento, recursos e armas para o Hamas e autoriza, articula o apoio o quê? Do Hezbollah, que é o movimento insurgência xiita do Líbano, para dar apoio à ação do Hamas contra Israel. Aí você vai falar, mas por que isso? Bom, Israel seria forçado a agir. Agir contra palestinos. Agir contra muçulmanos. Agir contra civis, sei lá. Civis. E aí o que acontece, seu Yuri? A Arábia Saudita não poderia mais o quê? Fazer o acordo de paz. Porque a Arábia Saudita se denomina guardiã do Islã. E é um país árabe. Então o que acontece? O objetivo do Irã foi o quê? Fazer um desarranjo sobre aquilo que os israelenses e os americanos estavam o quê? Construindo na região.
Essas são as duas causas do conflito de outubro. E atualmente, como é que tem sido o papel da ONU no meio desse conflito? A ONU ainda tem esse protagonismo todo, que eu acho que depois de algumas coisas dos últimos 10 anos, a ONU virou só uma máscara para os Estados Unidos colocar na cara. Porque quem está vestindo é os Estados Unidos, mas tem a máscara da ONU ali. Eu não acredito que tenha a mesma força, o mesmo impacto de outrora, e por vários motivos, a gente até citou alguns aqui, mas qual tem sido o posicionamento da ONU nisso daí? A ONU hoje expressa a sua velhice. Velhice, envelheceu mal, né? A ineficiência pela velhice. Então nós temos que entender primeiro que a ONU foi criada não para ser um Estado internacional como alguns ingênuos acham. Seria um palco de discussão multilateral e de validação de algumas ações de países, seja no âmbito militar, político, econômico. Um espaço, um modelo que divulgaria de alguma maneira um modelo democrático ocidental, mas ele foi desenhado, Yuri, dentro de um pós-Segunda Guerra Mundial. Hoje, o palco de decisão não é a Assembleia Geral. Não é mais. Nunca foi. Foi o Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança não representa mais a realidade de hoje. Hoje nós temos outros agentes protagonistas. Eu lembro da invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Isso. E eu lembro que houve uma resistência do Conselho da ONU disso. Tipo assim, não, tem ameaças de... como é que é? Tem armas de destruição em massa. Isso. Olha, a gente tá vendo aqui, a gente não encontrou nada. Não, mas tem sim, eu tenho certeza que tem. Os americanos só reconhecem a ação da ONU quando vamos dizer, legítimo para eles. Quando convém. Convém para eles. Quando do contrário, fala, então, vou passar fazer por cima com ou sem você. É. E isso se mostra claramente agora. E detalhe. Foram mais de 30 resoluções ao longo da história de Israel, resoluções da ONU, contra certas ações de Israel. Quantas foram obedecidas por Israel, Yuri? Nenhuma. É isso que eu estou te falando. A ONU não tem poder cogente. E, como nós temos um Conselho de Segurança, no qual o poder de veto está vinculado aos antigos senhores da guerra, do pós-Segunda Guerra Mundial, quem são? Rússia, antiga União Soviética. China, França, Inglaterra, Estados Unidos. Reino Unido, Estados Unidos. O que acontece? Quem são aliados do Irã? Rússia e China. Quem são aliados de Israel? Inglaterra e Estados Unidos. Então vem uma resolução contra Israel. Quem vai vetar? Diz inexoravelmente. Os americanos e britânicos. Na hora. Quando veio contra o Irã? A Rússia e China. Vamos vetar. Então o quê? A ONU fica numa situação de impasse. É engraçado, porque parece que é realmente um jogo de marionete. Você tem Israel, você tem Irã. Nesse momento, Israel e Irã. Mas no fundo você tem outras pessoas que estão controlando as cordinhas ali. Eu não vejo que seja um jogo de marionetes, mas ali você utiliza aquele conflito para também o quê? Expor questões muito mais o quê? Profundas.